Até onde vai a nossa perseverança? Jeremias capítulo 20, versículo 7 diz assim: um dos desabafos de Jeremias em meio a muita perseguição, sofrimento. A mensagem que Deus deu a Jeremias era uma mensagem impopular, era uma mensagem que não descia bem no coração de ninguém. Agora em Jeremias capítulo 20, verso 7, o desabafo começa assim: Ó Senhor, tu me iludistes e fui enganado. Tu és mais forte do que eu e prevalecesses. Diariamente sirvo de escárnio, todos zombam de mim. No começo do desabafo de Jeremias, ele vem confrontando Deus, como se Deus tivesse seduzido ele a viver aquele ministério, como se Deus tivesse de alguma forma o persuadido, iludido para que ele estivesse ali. Bom, ele beira aqui a blasfêmia. Alguns tradutores tentaram amenizar isto, traduzindo essa palavra como incitastes ou persuadiste. Mas Jeremias de fato disse: Senhor, tu me iludistes. Deus não engana ninguém, Deus não precisa trapacear para te chamar, para te vocacionar. O que muitas vezes nós não entendemos é que os nossos pensamentos não conseguem alcançar os pensamentos de Deus, a sabedoria de Deus, a forma de Deus trabalhar. Por isso, muitas vezes, nós vamos nos ver nesse conflito. Deus me pôs nessa situação. Deus está me fazendo sofrer. Deus está fazendo com que a minha vida se torne uma vida de escárnio, de vergonha. Mas a questão é que muitas vezes nós vemos o chamado de Deus como um chamado novelesco, um chamado apaixonado, e esquecemos que ele nunca nos enganou, ele nunca escondeu as aflições do Evangelho. Ele nunca escondeu as aflições que os justos passam e passarão no nome dele. Jeremias sabia dos outros profetas que foram perseguidos. Ele sabia dos outros que antecederam eles e foram mortos, foram de diversas formas atacados, zombados, ofendidos. Ele sabia a história da nação de Israel e do povo de Deus. Só que há um momento em que o nosso emocional é exposto. Aquilo que estava passando aqui dentro, de repente aquela tristeza se tornou um diálogo com Deus. E o problema é exatamente esse diálogo, porque nesse diálogo eu posso falar coisas sem entendimento. Então aqui eu já quero te dar um conselho. Quando a tristeza invadiu o teu coração, não questione Deus, se humilha. Deus, eu não entendo por que eu estou passando, mas eu me rendo e peço ao Senhor, me consola, me ajuda, me fortalece, Pai. Porque Deus sempre está disposto a ajudar a gente. Só que o sentimento humano faz com que a criatura se achegue ao Criador e tente debater com ele os feitos dele. Olha a loucura que os sentimentos naturais podem gerar em nós. Agora em Jeremias capítulo 20, verso 8, Jeremias vai apresentar a razão do porquê de tanto sofrimento, o que levou, o que está motivando essa perseguição. Porque desde que eu falei, clamei e gritei violência e saque, que a nação seria saqueada, porque a palavra do Senhor tornou-se uma desonra para mim, um escárnio diariamente. Olha o que Jeremias está dizendo. Desde que Deus me fez pregar que Judá, que esta nação, vai ser levada cativa e vai sofrer, vai padecer. Desde que eu comecei a denunciar o pecado dessa nação, eu estou sendo zombado, envergonhado. E ele aplica a razão dessa perseguição. A palavra de Deus se tornou para mim motivo de desonra. É aqui que o cristão precisa despertar. A palavra de Deus me honra diante de Deus e muitas vezes diante dos homens. Só que não existe uma plenitude de paz e de honra
nessa terra, enquanto não for restaurado, enquanto não vier o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nos dar corpo de glória e nos levar às mansões celestiais. Nós precisamos nos converter que, muitas vezes, o caminho sim vai ser espinhoso, doloroso, sofrido, padeceremos necessidades, agravos, ofensas, perseguições, injúrias, calúnias, desafetos, muitas coisas acontecerão contra nós. Mas você precisa entender que muitas vezes aqui, por obedecer a Deus, seremos desonrados, mas lá em cima seremos honrados por Ele. Abel foi desonrado pelo próprio irmão, mas Deus o chamou de justo. Morreu, quem sabe, em poucos dias de vida, em poucos anos. Quem sabe ele deveria ter vivido muito mais, ou os sonhos, os projetos com aquilo que ele já tinha, mas morreu como justo. Então aqui que vem a perseverança, ela vem exatamente na busca disso. Como será o meu fim? Morrerei como justo e conhecido de Deus, ou morrerei como injusto, incrédulo, descrente, pecador afastado de Deus e da sua graça, da sua amável e entranhável misericórdia? Como vai ser o fim? Não importa, eu estou chegando num ponto de uma mentalidade que não importa o processo. Eu preciso ter o meu objetivo e o meu coração na conclusão das coisas. Espera aí, essa aprovação é porque Deus quer isso, isso e isso de mim? Meu caráter, minha mente, minhas obras, meu coração? Quais são as mudanças que Deus quer? É isso? Então tá bom, esse é o objetivo, essa é a conclusão do que eu estou passando. Então o processo é o de menos. Eu tenho um alvo, e o meu alvo é agradar a Jesus. Por um momento, os sentimentos de Jeremias tentam complicar, embaraçar o objetivo daquilo que ele estava fazendo. Ele foi chamado como profeta para arrancar, derribar, para destruir e para arruinar. Jeremias já recebeu de Deus a vocação dizendo, você vai estragar o sistema, você vai destruir tudo que Deus mesmo edificou. Então, era óbvio que a mensagem de Jeremias não seria uma mensagem de conforto, de consolo, de carinho, mas a mensagem de Jeremias seria como um martelo que esmoiça a penha, que quebra a rocha, fogo consumidor, como o próprio Deus disse a ele e através dele. Olha só, eu preciso entender que ainda que eu seja chamado por Deus, seja filho de Deus, daquele que edifica, daquele que salva, que cura, que liberta, muitas vezes o meu chamado vai trazer um estrago terrível nos lugares onde eu vou passar. Peraí, pastor, como assim um estrago terrível? Pois é, quem não aceitar a tua mensagem, quem não aceitar a mensagem de Deus na tua vida, vai passar por situações complicadas. E às vezes, essa pessoa que não aceitar vai se tornar um instrumento das tuas dores, dos teus espinhos, das tuas perseguições, das tuas lágrimas, a razão. O ataque muitas vezes vem dessas pessoas, dos ambientes onde nós não somos recebidos com fé. Mas Jeremias capítulo 20, versículo 9, continua dizendo, há aqui uma esperança em Jeremias, há como que eu posso dizer, um temor, uma rapidez em despertar e entender que Deus é soberano. Jeremias capítulo 20, verso 9 diz assim, então eu disse, eu não farei menção de Deus, não farei menção dele, não vou mais falar de Deus com outras palavras, nem falarei mais em seu nome, mas sua palavra estava em meu coração como um fogo ardente trancado em meus ossos, e eu fiquei cansado de tanto me conter, eu não posso mais. Aqui é a alma de um pregador, de um servo de Deus, legitimamente, intimamente convertido ao seu Senhor. Em um momento a gente até pensa, não, chega, não faço mais isso, não falo mais disso, eu não quero saber mais de nada. Mas rapidamente Jeremias diz, mas a palavra dele ardia aqui dentro.
como um fogo. E quando eu via, eu já não podia me conter. Aqui é a verdadeira conversão. A verdadeira conversão, ela te amarra com cordas de amor a Jesus. E quem poderá nos afastar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus será a altura, a profundidade, a largura, o cumprimento das coisas, as criaturas, os demônios, os principados, as potestades. E diz a palavra de Deus: estou certo de que nenhuma destas coisas nos afastará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. O verdadeiro convertido, o crente sincero, por mais que queira, não consegue. Tem algo que te prende, que te segura. Como alguns apóstolos diziam assim, começavam as epístolas deles dizendo assim: eu servo de Cristo. Mas a palavra servo ali não se refere somente a um escravo, mas o termo usado ali era um escravo que foi liberto e decidiu ficar na casa do seu dono para o servir. Olha que interessante. Eu sou liberto, mas ainda assim eu me rendo, me submeto ao senhorio de Cristo e por amor a Ele me torno servo, filho, porém em posição também de servo, aceitando as suas ordens, ainda que eu não as entenda e ainda que Ele não compartilhe comigo a razão, a motivação, a intenção de todas as coisas, sou servo. Entendo que sou filho, sou convicto disso, dessa verdade, sei o meu lugar no reino de Deus, mas eu sei que o meu lugar no reino de Deus não anula a minha responsabilidade com Deus e com a sua obra, com a sua palavra e com o chamado dele na nossa vida. Jeremias capítulo 20, verso 9, ele dizia: eu fiquei cansado de tanto me conter e não posso mais. Ei, ser perseguido cansa, mas desistir do que Deus te deu vai cansar muito mais. Essa palavra é para alguém que está beirando a depressão, a angústia. Eu quero dizer que Deus não te enganou. Deus não mentiu para você. Deus não brincou com as tuas emoções. Nós temos inimigos demais, nós temos opressões demais, nós somos alvos do inferno. E se eu quero te dizer um negócio, se você está agradando a Deus, você pode ter certeza, o inferno todo tem o teu nome em destaque e você é inimigo dele. Então você precisa entender isso. Existe uma multidão querendo que eu pare, que eu desista, que eu desanime, que eu diga, chega. Mas se você verdadeiramente se converteu a Jesus e entendeu, vale a pena. Ele passou muito mais, e não é o tanto que ele passou, mas é o caráter dele, mesmo passando tudo o que passou. Ele passou como justo, santo, irrepreensível, filho de Deus. Agora eu olho para tudo isso e ainda vou ter a altivez, a soberba, a ingratidão de falar a minha dor, Deus. Olha a minha angústia, Deus. O Senhor esqueceu de mim? O Senhor mentiu? O Senhor me enganou? Mas peraí, será que eu sou digno de questionar o meu sofrimento? Se aquele que não deveria sofrer, sofreu e não questionou e não abriu a boca e foi levado como ovelha muda ao matadouro, Jeremias disse: eu fiquei cansado de me conter, eu não posso mais. Você não pode mais reter essa obra na tua vida. A partir de hoje, você não vai conseguir mais reter o projeto de Deus na tua vida, no teu chamado, no ministério, na igreja, na tua vida emocional, na tua vida financeira, na tua casa, na tua família, na tua empresa. Você não vai conseguir mais reter o que Deus quer fazer através da tua vida. Quer saber qual vai ser o impossível para você a partir de hoje? Conter o que Deus quer fazer através de você. Ei, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, de conhecer de fato nosso Senhor, o caráter dele, e se converter a ele e falar: não, Senhor, agora, ainda que eu não te entenda, eu te conheço.
Depois disso, irmão, irmã, você não para mais. Porque você sabe que aquele que te chamou é maravilhosamente poderoso, fiel, amoroso, digno, justo, santo, irrepreensível, imutável, sábio, Deus fiel. Ele é fiel. Ei, você não vai conter mais. Chega de conter, chega de segurar. Jesus disse lá em Lucas capítulo 21, versículo, deixa só eu me encontrar aqui. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Lucas capítulo 21, versículo 10. Aleluia. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares terremotos, fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes dessas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando a vós as sinagogas e as prisões e conduzindo à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isso por testemunho. Deus está falando das aflições, Jesus está falando das aflições da natureza, os desastres, as coisas naturais que acontecerão pela soberania e pelo poder dele, as perseguições às autoridades. Ele diz assim no verso 13, isso vos acontecerá para testemunho. Ou seja, a conclusão, o objetivo disso é que vocês deem testemunho. Espera aí, Deus está dentro da sua soberania, permitindo que as aflições venham para que eu exponha um testemunho? É exatamente isso. Nós temos uma noção de testemunho hoje muito equivocada. Eu ganhei um carro, eu ganhei uma casa, Deus me deu um trabalho, Deus me prosperou. Não, 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 não. As pessoas precisam ver em nós o testemunho muito maior do que isso eu estou perseverando em Cristo, independente do que tenha acontecido, a minha fé não é negada, não volto atrás. Cristo é tão poderoso que mudou o meu caráter, mudou a razão do meu viver. Hoje eu vivo por Ele, para Ele, e no nome dEle a minha vida tem sentido, a ponto de que nada mais me para de falar que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. É para testemunho. Você está passando isso e, pastor, o que Deus quer de mim então? Dê testemunho. Como assim, pastor? Agradeça mais, sorria mais, tira do teu vocabulário aquela palavra maldita que acredito que pelo menos 80% dos crentes falam, é difícil. O palavra amaldiçoado, não é que de fato não seja a caminhada cristã, não seja caminho estreito, porta estreita, mas quando eu percebo o cuidado de Deus e eu olho para o ímpio, olho para o pecador e para os servos de demônios, de entidades, eu olho para tudo que eles passam na mão das trevas, debaixo desse jugo, eu olho para que aquilo que eu passo em Deus, eu consigo me alegrar. Deus, é maravilhoso viver na tua presença e debaixo da tua palavra. Deus, eu te louvo. Obrigado. Lucas capítulo 21, glórias a Deus. Verso 14, proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência ou perseverança, possuí as vossas almas. Sereis odiados de todos, familiares, parentes, autoridades, todos, em algum momento se voltarão contra nós. Mas Jesus nos deu uma promessa, e nenhum cabelo da vossa cabeça perecerá. O sentido ali não é que eu não serei tocado fisicamente ou materialmente, emocionalmente. Existe um cuidado com a minha vida espiritual. Se eu estou olhando para Jesus, Jesus não vai deixar
que me falte perseverança para continuar caminhando por Ele, para Ele e nele. Entenda isso. Se os teus olhos estiverem fitos em Jesus, tua vida espiritual não vai ser abalada. Você não vai desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Pode se entristecer? Pode. Mas você vai conseguir se alegrar, mesmo na tristeza, mesmo chorando, mesmo padecendo, mesmo com necessidades, mesmo com dores, você vai se alegrar. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Aos irmãos que me acompanham, quero dizer a vocês, está tudo bem conosco. Eu não tenho entrado nas transmissões ao vivo porque nós estamos concluindo a nossa mudança aqui para nossa casa. Já estamos na nossa casa. Estamos também hospedando aqui um casal que veio de outro estado aqui do Brasil, conheceu a gente através do canal e se mudou para cá para ouvir e viver o chamado de Deus. Também renunciaram tudo e hoje eles vieram para cá, esses dias vieram para cá para viver o chamado de Deus. E nós estamos hospedando eles até que se ajeite tudo aí para eles. Então por isso não está tendo tempo para entrar aí no canal, fazer as transmissões, mas a gente não tirou férias da vida espiritual, não tem como tirar férias. Amém? Deus te abençoe, eu quero orar com você neste momento, ore por mim também. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que sobre a vida dos teus filhos, derrame o Senhor a unção que quebranta, que quebra todo jugo, e eles possam ir adiante com perseverança, com vigor, com sabedoria. Canamu, derevá, recalabadagai. Em nome de Jesus, Pai, que essa tristeza seja convertida em alegria, meu Deus. Eu não peço que o Senhor nos tire da prova, mas peço que dentro da prova Tu sejas conosco, ponha-nos de pé, Senhor, sare a nossa alma, nos cure de toda angústia, em nome de Jesus, papai, eu te peço, fortalece e unge o coração do teu servo e da tua serva, papai. Amém. Deus te abençoe e venha assim te iluminar.